Passa. Olá. A Sabesp registrou um aumento de 40% na procura por hidrômetros individuais nos últimos meses. Com esse tipo de medição, os moradores de condomínios passam a pagar somente o que foi consumido de água, em vez de fazerem o rateio da conta. Projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, prevê a medição individualizada do consumo de água nos condomínios. Este é o tema do programa Em Discussão de hoje com os nossos convidados. Alexandre Furlan Brás, especialista em gestão ambiental, e também a advogada a doutora Maria Inês Douti, coordenadora institucional da Proteste, a Associação de Consumidores. Muito obrigado pela presença de vocês aqui neste programa Em Discussão. O valor da conta de água do aposentado Mário Martins deu uma boa reduzida depois que os hidrômetros foram individualizados no prédio onde ele mora e atua como subsíndico. O repórter Jeremias Gomes foi até lá. O projeto de lei aqui da Assembleia propõe que moradores de prédios e condomínios solicitem ao prestador de serviço a medição individual do consumo de água. Antes da instalação individual de hidrômetro, a conta de água do subsíndico Mário Martins era em média de R$ 50 por mês. Com a individualização, passou para R$ 35. São 64 apartamentos, né? Todos eles acharam ótimo a individualização, né? Mas teve um investimento aí de R$ 800, mesmo assim? Foi numa faixa de R$ 800. Mesmo assim o pessoal aprovou? Mesmo assim, todo mundo pagou sua parte, né? Mas numa boa, né? Todo mundo, porque a economia foi grande, né? A conta dele, como acontece com boa parte dos condomínios, era rateada por todos. E o tal "sou sozinho e tenho que pagar o mesmo que outras famílias maiores" era bem comum. Para oferecer a todos a oportunidade de pagar apenas o que gasta, o projeto de lei do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, propõe que os consumidores de água fornecida por sistemas públicos e que morem em prédios ou condomínios possam requerer do prestador de serviço a medição individualizada do consumo. A pessoa passa a ter controle da sua conta, né? Do seu, quantos metros você usa, do valor que você paga. Então, ela vai procurar, né? Se tiver um vazamento, alguma coisa, ela vai correr atrás para, né? E quando era tudo junto, o pessoal não liga, né? Está vazando, ele paga aquele valor só, então ele não se preocupa em correr atrás dele. Helder Pereira, que há 10 anos trabalha com instalação de hidrômetros, diz que o processo é simples. O condomínio ele é dotado de 2 caixas d'água, uma na parte inferior do prédio e outra na superior. O processo de individualização não mexe na estrutura individual do prédio, tá? A gente sempre pega depois dos registros e montamos um barrilhete. Após o registro individual, descemos um cano com um hidrômetro para cada unidade. Nós entramos dentro da unidade do morador, quebramos questão de 15 centímetros quadrados, onde é colocada a nova prumada de água, o morador não se preocupa com nada. O contrato já prevê a instalação completa da individualização. A individualização da medição da água não é apenas um fator de economia, faz parte de mudança de cultura, diz o autor do projeto, deputado Rogério Nogueira. Através de um projeto que eu vi pela minha cidade em 2009, eu procurei fazer até um projeto. Eu sei que demora na casa para se aprovar um projeto como esse, né, muita discussão, mas os prefeitos podem fazer esse projeto. E é um sucesso na cidade de Indaiatuba. Todos os imóveis, tanto os prédios, condomínios, hoje tem o hidrômetro separado. As pessoas que querem sair da casa, ir para apartamentos ou para condomínios, eles exigem que tenha aí o hidrômetro separado. Então, por quê? Porque ele vai pagar o que ele usa. Isso está fazendo com que a população tenha noção de que os antigos prédios, né, gastam muito, né, e muitas vezes não são eles quem gastam. Então, quer dizer, a procura está muito grande e a economia de água também chega aí a mais de 20%. Alexandre, hoje nós temos várias situações, os condomínios em que a medição não é individualizada, aqueles que têm a medição individualizada e aqueles que foram construídos, estão preparados para que essa medição seja individualizada, é isso que está ocorrendo? Exatamente. Bom, os condomínios que já tem a lei, né, desde 2005, que exige essa medição individualizada, pelo menos preparada, né, pela construtora, fica bem mais fácil, fica bem mais simples, mas na verdade a grande maioria são os condomínios já existentes,
né, que são quase 40 mil hoje na cidade de São Paulo. E muitos enfrentam o problema da estrutura física, né, antiga. Então, quando você tem mais prumadas por apartamento, começa a se tornar inviável o projeto, porque você tem aí uma média de investimento de R$ 400 por hidrômetro, né? Então, se você tem prédios antigos que tem 10, 13 prumadas por apartamento, então acaba se tornando já inviável, não só pela estrutura física na hora da implementação, mas pelo custo financeiro, né? E você tem já condomínios que já tem menos prumadas por apartamento, então o que acaba tornando mais viável financeiramente o projeto para o condomínio. Você fala em 40 mil condomínios existentes. Todos eles estão nessa situação de inviabilidade de projeto de individualização? Não, não sei exatamente a porcentagem, mas grande parte já tem pelo menos o sistema preparado. Não, os 40 mil são os antigos, não é isso? 40 mil não, são todos. São todos. São todos os condomínios da cidade de São Paulo, tá? Então eu não sei exatamente o percentual de cada condomínio, né, que tem já a estrutura ou não tem, mas garanto que a maioria tem uma estrutura mais antiga, que é antes de 2005, tá? O que dificulta a instalação dos hidrômetros. Doutora Marines, como é que a gente pode pegar, do ponto de vista do direito, essa questão? Porque a água rateada, da forma como é hoje, em muitos condomínios, por fração ideal, não configura de fato uma justiça, não? Olha, o que acontece é que o consumidor, em tese, deveria pagar pelo que ele consome. Então, é uma medida justa, é uma prestação de serviço e, portanto, vai incentivar, inclusive, a fazer economia, buscar meios para poder estar economizando, dá para controlar melhor a conta, um mês pagar mais, outro mês pagar menos, problemas de vazamentos, qualquer tipo de problema que ocorra é muito mais fácil. Por outro lado, quando você fraciona, você acaba fazendo isso de forma coletiva, não existe esse incentivo, as pessoas não buscam fazer as economias, né, que deveriam, e também a dificuldade, como foi colocado aqui, dos imóveis antigos. Muitos são inviáveis pelo alto custo e pela dificuldade em se levar a água de forma individualizada. Agora, os novos condomínios, evidentemente, que já têm essa possibilidade, já estão usufruindo, inclusive, da conta individualizada, o controle maior. Aqueles que não têm, mas que já deixaram, que foram esses imóveis depois de 2005, é uma questão de gestão, de conversar dentro do condomínio e de ter a proposta para instalar, porque já está pronto. Agora, sem dúvida nenhuma, acaba aquele problema com o vizinho, acaba o problema de que um gasta mais, outro menos, um tem a família maior, outro menor, que é a briga frequente que nós encontramos nos condomínios. O que é que chega lá na Proteste, Associação de Consumidores, em relação a essas questões de cobrança pelo uso da água? As pessoas ficam muito zangadas quando a conta é feita por igual? Sem dúvida nenhuma, né? As pessoas, elas não têm esse entendimento da inviabilidade ou da viabilidade de se ter o hidrômetro individualizado. Como isso já é uma prática que acontece desde 2005, muitos buscam saber por que aquele condomínio não pode, de fato, ter a individualização. Nem sempre tem as informações, nem sempre os estudos são feitos dentro do próprio condomínio, então sempre gera esse questionamento, essas dúvidas e, portanto, damos a orientação. Por outro lado, também os condomínios mais antigos, eles acabam não buscando a fórmula ideal para que possa ser viabilizado, ou então comunicar a todos os condomínios de que é impossível, né, devido ao alto custo. Mas o que se vê também é muito desperdício de água nos condomínios, né, quando é de forma, quando não é individualizado, quando não tem a padronização dos hidrômetros, os problemas de vazamento são maiores, então você paga, se um apartamento tem um vazamento grande, você paga por aquele vazamento. A procura para dar uma solução para o problema é sempre mais difícil.
E, portanto, com agora a situação da água, da forma como está, com os aumentos que nós tivemos, tarifas extraordinárias que o consumidor vem pagando, e também novas tarifas que estão aí já sendo discutidas, né, o consumidor tem que buscar alternativas. É evidente. Agora, tem que se saber na cidade de São Paulo se é possível devido à dificuldade desses prédios antigos. Alexandre, pegando o raciocínio da doutora, que relação a gente pode fazer entre a questão da individualização e a crise de falta d'água que estamos vivendo? Quer dizer, essa procura é maior, 40%, pela medição individual, segundo dados da Sabesp, teria a ver nessa relação? Com certeza, com certeza. Nós trabalhamos com condomínios diretamente e no começo de nossa empresa a gente prestava esse serviço de consultoria, de água, de energia e também coleta seletiva, mas isso não ia para frente. A gente achava estranho, porque a gente oferecia soluções para os condomínios economizarem água e energia, portanto, dinheiro, certo? E não emplacou o projeto. E a gente ficou se perguntando e era só um motivo, né? A água, ainda naquele tempo que a gente começou, que também não foi muito atrás, em 2009, era muito barata. A energia é muito barata. Então, as pessoas preferem manter aquela rotina e não se preocupar, porque o Brasil sempre foi visto como o país das águas. Aqui nunca acabaria a água, nunca vai acabar. E chegou essa situação que as pessoas ficaram extremamente preocupadas. Falaram assim, como assim? São Paulo está acabando a água. E elas começaram a procurar alternativas para economizar. E a medição individualizada, a grande questão é que ela é uma ferramenta que dá possibilidade para várias outras. Ela é uma porta de entrada. Por quê? Hoje, no seu apartamento, se você quiser colocar uma torneira hidromecânica, aquela torneira de pressão que economiza água, ou um arejador que também vai diminuir a pressão, ou um chuveiro que diminua também a pressão da água, portanto, você vai economizar, você não sente no seu bolso. Então, você coloca essas tecnologias e não vai sentir, certo? Porque a conta está para o condomínio todo. Então, quando você instala a medição individualizada, você tem uma porta de entrada para todas essas outras tecnologias, que vão, quando o morador instalar no apartamento dele, ele vai sentir na hora. Então, eu vou instalar uma bacia que antigamente tinha 12 litros, ele instala de 6 litros, também agora é obrigado por lei. Ele vai colocar aquele controlador do flush, né, de 6 litros para sólidos e 3 litros para os efluentes líquidos. Então, ele implementando a tecnologia da medição, consequentemente, você consegue implementar várias outras. Agora, quando você não tem essa medição, você tenta, mas não consegue obter um retorno financeiro. Ou seja, a medição individual, ela é o caminho para o uso racional da água. Com certeza, com certeza. Com certeza, a gente vê isso na prática, porque outras soluções e estão muito interligadas, né? O morador, ele sempre, quando vai fazer um investimento no prédio, ele pensa no payback, né? Eu estou fazendo investimento, quando ele vai voltar para mim? Então, se ele aplica uma tecnologia que ele não tem como medir esse payback, ele não se motiva a fazer. E com a medição, é evidente que ele vai investir e vai retornar para ele imediatamente. Doutora, quais são os cuidados que os síndicos, os seus conselhos, né, devem tomar para analisar esse processo, um projeto de individualização de água, as empresas encarregadas disso, para que tudo dê certo e não traga problemas para o consumidor? Bom, a primeira coisa é justamente criar essa educação para o consumo da água, que hoje é finita, né? A água é finita hoje, nós sabemos, e, portanto, incentivar os moradores a economizar água, ao mesmo tempo buscar recursos para que seja possível a individualização. No caso de não ser possível, buscar formas para poder estar economizando dentro do condomínio, ter equipes que podem estar detectando vazamentos, que podem estar acompanhando ali o dia a dia do próprio prédio.
prédio, né? Eu acho que tem muita coisa que pode fazer, muita coisa que pode ser cortado dentro de um condomínio, gastos, às vezes, desnecessários com a água, que vai desde a utilização mesmo da água em si dentro do condomínio, aqueles que têm piscinas, os que não têm piscina e outros tipos de equipamentos, né? Até aqueles condomínios que não têm, vamos dizer, as piscinas, mas outros gastos, mas que também possam buscar soluções viáveis. Eu acho que é importante ter empresas que possam, inclusive, ajudar nessa busca, né, do uso racional, da economia. E sempre costumamos falar que é importante a educação para o consumo desde cedo, não só nas escolas, dentro de casa. E esse é um exemplo de já começar a introduzir nas crianças a ideia do consumo racional da água, né? E, então, para que tenha menos desperdício. Então, o que se vê hoje é pouca informação, pouca comunicação a respeito, poucas campanhas incentivando o uso racional. Nós tivemos algumas campanhas de forma isolada na cidade de São Paulo, mas é necessário que isso seja feito e rápido, né? Muito rápido. E como é que as pessoas podem se organizar? Elas podem se organizar dentro do condomínio mesmo, elas podem buscar soluções a partir dos hábitos de consumo. Nós sabemos que o gasto com a água é cultural, né? Porque nós nunca demos importância, sempre conseguimos muito fácil, mas agora nós temos que mudar esse hábito cultural até. A senhora falou em cultural, o próprio deputado, autor da matéria, o deputado Rogério Nogueira, falou dessa questão, que é necessária uma mudança de cultura. Sem dúvida nenhuma. Se a gente não incentivar essa mudança de cultura e propiciar, na verdade, o consumo racional, nós não vamos conseguir a economia que nós queremos, nós não vamos conseguir que as nossas crianças, daqui a pouco adultas, tenham essa visão da necessidade de se ter a água como um bem finito, portanto, que deve ser controlado, deve ser racionalizado, deve, inclusive, mudar os hábitos dentro de casa e também no seu próprio condomínio e na comunidade em que vive. Você acompanha aqui na TV Assembleia SP o programa Em Discussão. Nosso assunto hoje, projeto de lei de autoria do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, que prevê a individualização da medição de água nos condomínios no estado de São Paulo. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. Nosso assunto aqui hoje, o projeto de lei de autoria do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, que prevê a instalação de hidrômetros para medição individual nos condomínios no estado de São Paulo. Alexandre, quanto custa e como é que se dá o start? Qual é o pontapé inicial para a contratação de um projeto de instalação de hidrômetros individuais? Perfeito. Primeiramente, você vai fazer o orçamento com algumas empresas. E o orçamento de uma medição individualizada ele é um pouco mais complexo do que ele simplesmente passar por e-mail, porque você tem que analisar, ele tem que ir até seu prédio e analisar a situação. Como eu falei anteriormente, se seu condomínio tem seu apartamento, cada apartamento, né, do condomínio tem 10, 15 prumadas, já começa a ficar muito inviável, porque o valor, valor médio para a instalação de um hidrômetro é R$400. Então, vai ser R$400 vezes 10 prumadas só em um apartamento. Entendeu? Então, cada apartamento desembolsaria R$4.000. E, então, o payback, né, o investimento, ele acaba sendo muito alto e o payback é muito longo, né? Então, a primeira coisa é você procurar o auxílio dessas empresas e sempre solicitar uma visita delas, para analisarem o local, né? Não é a mesma coisa que, por exemplo, comprar uma lixeira, que você tem um modelo ali que você quer, compra e chega no seu prédio. É um projeto que vai mudar a estrutura física do condomínio, né? Vai mexer com todos os apartamentos, então exige sim uma análise, uma visita das empresas para verificar essas questões. Após aprovado o orçamento, a empresa vai fazer a instalação, né? Como eu falei, em média R$400 por hidrômetro, e depois ela vai cobrar uma taxa mensal, que vai variar de R$3 a R$5 por apartamento, para fazer a medição,
certo? Então ela vai fazer a medição e vai enviar a fatura por apartamento, tá? Sim. Doutora Marinês, como é que se deve lidar, o síndico como é que deve lidar com uma questão que é muito comum nos condomínios? Muitos condôminos resistem a determinadas obras, porque uma hora vai mudar de lá, vai vender o imóvel e aí a obra fica. Então eu não tenho nada a ver com isso, eu vou pagar por uma coisa que vai ficar. Por exemplo, um sistema de segurança, eu vou pagar por câmeras que daqui a pouco eu vendo o imóvel, vou embora e a câmera é do condomínio, não é minha. Então eu vou pagar por uma individualização que vai ficar... Mas veja bem, tudo isso valoriza o imóvel, né? Então é uma questão assim de estar se colocando na Assembleia, tem que ter aprovação, né, da Assembleia, do condomínio e também essa visão que eu estou investindo, mas eu também, ao investir, eu não estou perdendo dinheiro, eu estou valorizando o meu imóvel. Então todas essas benfeitorias, elas vão compor um valor mais alto na hora da venda, evidentemente, né? Agora, uma questão que é importante, independente dos investimentos que se possa fazer na cidade, a nível Brasil, em relação à água, a gente tem o caso, por exemplo, de Los Angeles, né? Aonde a seca já perdura por 3 anos e eles estão encontrando meios de incentivar a população a economizar a água. Todos hoje têm uma consciência grande da escassez da água, há uma colaboração grande e o que eu considero fantástico, o consumidor não teve aumento na conta de água, né, por conta de todos esses investimentos. Então, isso faz com que o consumidor ele acabe contribuindo, né, no caso de estar economizando, no caso dele estar participando, e também lembrando que nós estamos numa situação nada estável. Né? Agora nós estamos atravessando o inverno, uma chuvinha aqui, outra chuvinha lá, mas o verão logo já vai bater as portas novamente. Então, nós temos que começar a pensar em soluções, né? Até a Proteste lançou uma cartilha para mostrar essa necessidade da mudança do hábito cultural, dos bons exemplos, de se trabalhar em comunidade esse conceito, de se trabalhar nas escolas o conceito da mudança dos hábitos, né? Que vai desde abrir a torneira para escovar um dente, né? Fechar, por exemplo, a torneira, utilizar um copinho para bochecha e tudo mais, até outros maiores dentro de casa, ensinando as crianças. Então, são pequenos arranjos que podem se fazer para que a gente possa atingir o nível de consciência que hoje nós não temos. Exato. E sempre o formato da educação é muito importante, a metodologia. Hoje, por exemplo, nos jornais, quando você vai ler o nível dos reservatórios, você lê que está 18%. E é errado, na verdade está menos 10%. A gente ainda está no volume morto. Tá? Outra coisa, as pessoas vêm divulgando tecnologias, por exemplo, como poço artesiano. O poço artesiano não é uma solução. Ele é uma solução a curtíssimo prazo. Né? Exatamente, porque você não é uma tecnologia para você diminuir, né, para você economizar água. É para você retirar água de um outro local, certo? E acaba individualizando o problema. Meu prédio tem dinheiro para contratar um poço artesiano, por isso os moradores continuam consumindo como eles estavam anteriormente e nada muda para ninguém. Mas, na verdade, a situação é bem alarmante, né? Como a doutora falou, agora a gente está num período de seca, daqui a pouco entra o verão, onde também exige um consumo maior, né, de aparelhos. E o que a gente vai fazer? Você destacou, Alexandre, anteriormente, a questão da leitura dos hidrômetros individuais depois para cobrança. Isso. E que essa leitura é feita pela empresa que elaborou o projeto, que executou toda a individualização. E que há um custo para isso, pequeno, mas há um custo para isso. Mas tem situações em que a própria Sabesp faz essa leitura individual, não tem? Exatamente, exatamente. Qual é a diferença entre um projeto e outro? Na verdade, a Sabesp ela tem um programa que tem empresas filiadas a esse programa. É o Proaqua. Exatamente. Que as empresas implementam. Na verdade, não muda muito. Né? O que acontece é que é um programa da Sabesp, ela afiliou algumas empresas, que também são empresas que atendem normalmente no mercado,
e que vão implementar o sistema de medição individualizada e vai chegar a conta individualizada da mesma maneira. Com a vantagem de que não vai haver uma cobrança pela leitura desse hidrômetro, porque o trabalho será realizado pela Sabesp. Exatamente. Só que o mais importante de tudo, e que não acontece ainda hoje, e que eu notei pelo meu trabalho em prédios, visitando, a Sabesp deixa os comunicados para os moradores economizarem, só que chega um momento, tem um limite dessa economia. E, na verdade, o que a Sabesp precisaria fazer, no momento que seria o mais importante, tá, vocês querem realmente diminuir o consumo das pessoas nos prédios? Tá, a campanha vai ajudar? Vai, mas não vai adiantar muito. Ela adianta 10%. Só que se a Sabesp tivesse algum programa de financiamento da medição individualizada para os condomínios, como se fosse um cartão BNDES, mas um cartão ou uma possibilidade de financiamento dessa tecnologia para os prédios, isso sim geraria realmente uma economia. A campanha ajuda, mas hoje a gente vê que muitos condomínios, como você mesmo mencionou no início, 40% de aumento, né, da demanda, só que é só o 40% da demanda, tem que ver quantos fecharam, porque é o que a gente vê. Muitos condomínios ainda têm uma estrutura antiga, então o condomínio quer porque quer instalar, só que não tem dinheiro, não fecha a conta para o condomínio. E se ele tivesse pelo menos um incentivo de falar, ok, Sabesp banca 50%, o condomínio banca 50%, ou a Sabesp banca 100%, mas vocês vão pagar durante tanto tempo. Para mim, no meu ponto de vista, essa é realmente a solução. E também teria que ver nessa questão do desperdício, né, do encanamento que hoje nós temos, porque nós temos um desperdício muito grande e a gente paga por isso. Né? Além disso, a gente está pagando taxa de esgoto, que é o mesmo valor da taxa de consumo de água. Né? Então, tem que se fazer um programa completo, né, para que a gente possa, então, trabalhar melhor questões pontuais, né? E uma outra questão também da individualização, que as pessoas veem com bons olhos, se sai para viajar ou alguma coisa, entendeu? Ou então vai mudar, né, de local, pode também pedir o desligamento por um tempo, né, até 120 dias pode estar pedindo que não pague vai pagar uma taxa, evidentemente, mas menor, não vai ter consumo. Então, são facilidades também, além de estar dentro de um programa onde existe a possibilidade real de você estar acompanhando seus gastos e promovendo aí as mudanças necessárias. Uma outra questão é que nós não podemos, isso do ponto de vista da Proteste, incentivar a economia e penalizar o consumidor com aumentos, né, da água. Então, o consumidor se sente desconfortável, não se sente protegido, ao mesmo tempo que ele tem um incentivo para economizar, já vem um valor maior, então não compensa, vamos dizer assim, esse sacrifício que o consumidor faz em mudar todos os seus hábitos para economizar, porque ele se sente realmente prejudicado em termos financeiros. Essa política de bônus para quem economiza tem dado certo na sua avaliação, doutora? Na nossa avaliação, é questionável, né, a forma como o bônus vem sendo utilizado, justamente porque nós já tivemos 2 aumentos, né? Nós já tivemos aumentos grandes esse ano, nós tivemos um aumento que foi postergado, que acabou acontecendo em dezembro do ano passado, nós já tivemos aumento agora, nós tivemos aumento por extraordinário, existe aí a possibilidade de novos aumentos. Então, o incentivo para a economia, o bônus, ele acaba, na verdade, não ficando visível para o consumidor. E tudo que o consumidor sente que está economizando em termos de dinheiro faz com que ele corra atrás, com que ele continue dentro de um programa para obter o bônus. Tem um aspecto para a gente abordar aqui, tem um lado técnico, tem um lado do direito que eu queria esclarecer aqui ao telespectador. Um projeto pronto, medição individualizada. Acaba a água da Sabesp, acaba a água da rua, está faltando ali naquele momento, tem sido muito comum aí nos últimos tempos. O síndico contrata um caminhão com uma água particular, correto? Aquela água vai para a caixa d'água
e abastece as unidades. Vai passar pelos relógios, pelos hidrômetros, vai fazer as marcações individuais. Só que aquela água não é da Sabesp, é uma água comprada, uma água particular. E vai ser cobrada depois na conta da Sabesp, e a Sabesp não faz esse ressarcimento. Como é que evita esse tipo de problema? Tem tecnicamente como resolver? Olha, eu nunca pensei nisso. Nessa situação, eu não tinha conhecimento. Eu acho que, do ponto de vista técnico, eu não sei se, de repente, só pagaria o esgoto, né, o que sairia. Porque, por exemplo, o poço artesiano... quando Você não ele consegue comprovar para a Sabesp quanto daquele seu consumo naquele mês foi relativo a um abastecimento de uma água que não era dela. Exato. A comprovação eu não sei como seria, mas, por exemplo, o poço artesiano, quando o condomínio instala, ele não paga a água da entrada e ele paga só o esgoto. E aí ele tem como comprovar, mas é algo constante, né? O condomínio tem o poço artesiano e está sempre usufruindo daquela água. Nesse caso, eu acho que seria mais a parte de direito. Tecnicamente eu não saberia. É uma situação técnica de criação, de solução a ser pensada ainda. Exatamente. Agora, do ponto de vista do direito, doutora, porque a Sabesp não faz o ressarcimento. Você Como brigar por tocou isso? num ponto sensível, né, para o consumidor, porque hoje nós vemos que vários bairros ficam sem a água e a responsabilidade pela entrega, na verdade, é da Sabesp. Então, se ela está tendo problema, se faltar água, alguma coisa, a entrega tem que ser feita. Então, o consumidor tem que ser compensado pela falta de água de alguma forma. Em relação a esses caminhões-pipas que você está falando, apesar deles terem, muitos deles, registros e poderem estar atuando, tudo, quem contrata é o consumidor. Então, é difícil você saber quanto que o consumidor está pagando, se é um preço justo, se não é, e isso acaba não trazendo para o consumidor uma compensação em termos de dinheiro. O condomínio está comprando, está pagando, a Sabesp vai pagar, vai compensar o condomínio. Isso ainda não tivemos solução, é uma grande discussão judicial. Por outro lado, também não vem sendo informado quando que aquele bairro ou algumas ruas vão ficar sem a água. Né, que é uma questão que a Proteste entrou bastante, entramos com ação judicial, inclusive por falta da informação. O consumidor tem que ser informado, faltou água, tem que saber o dia, o horário, quando vai ser restabelecida a água, porque ele já passa a ter direitos, e esses direitos também não estão sendo respeitados. Então, é uma questão grande, jurídica, que já está na justiça, e que tem que se buscar uma solução, evidentemente, para que o consumidor não fique sem a água. Há situações, por exemplo, de algumas ruas de bairros que é constante a falta de água no final do dia, né? Há meses. Né? E o consumidor, por outro lado, encontra uma grande dificuldade em ter o contato com a empresa, em levar o seu problema, fazer protocolo, principalmente as comunidades mais carentes, que elas não conseguem fazer isso. Você acompanha o programa Em Discussão, aqui na TV Assembleia SP. O nosso assunto de hoje, o projeto de lei do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, que prevê a instalação de hidrômetros para a medição individualizada do consumo de água nos condomínios. Mais um intervalo, voltamos já. Este é o programa Em Discussão, aqui na TV Assembleia SP. O nosso assunto de hoje, o projeto de lei apresentado aqui na Assembleia Legislativa do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, que prevê a instalação de hidrômetros individuais nos condomínios no estado de São Paulo. Alexandre, nesses projetos de individualização, num determinado condomínio, então, cada unidade vai ter o seu relógio, o seu hidrômetro individual, mas vai ter também um hidrômetro geral para aquele consumo de água comum, não é isso? Isso, exatamente. Então, para o condomínio, ele vai fazer a lavagem do paisagismo do condomínio, nas garagens, vai ter o consumo das bacias sanitárias dos funcionários, do comum. Então, vai estar separado dos apartamentos. E até é interessante também abordar que existe maneira de você economizar também para esse uso comum, certo? Que, por exemplo, você fazer uma captação de água de chuva, que por mais que essa não seja a pauta, é interessante comentar, porque a maioria dos condomínios não se deu conta que ele já tem o sistema de captação de água de chuva. A água vem da chuva e cai sempre ali no terraço. Se não tivesse algo para escoar a água,
não daria a cobertura, certo? Essa água ela vai para algum lugar, em 99,9% dos condomínios, e fica armazenada normalmente numa caixa inferior no condomínio, no subsolo, em algum lugar. O que acontece? Tem uma bomba que quando chega a um ponto, joga água para fora, bombeia água para fora. Então, tem muitos condomínios que vinham solicitar o sistema e a gente fala, você já tem o sistema pronto, né? Agora é só vocês reutilizarem essa água, fazerem um tratamento para fazer a utilização nas áreas comuns e até mesmo reutilizar em bacias e economizar também na área comum. Então, além dos apartamentos, você também economizar na área comum. Doutora Marinês, o fato é que após a individualização, o resultado é que a pessoa tem o consumo exato, a conta exata daquilo que ela consumiu, não está pagando pelos outros que consomem mais do que ela, e além de tudo, cai a taxa condominial, porque sai da conta do condomínio toda aquela água que era de uso de todos, passa a ficar no condomínio apenas aquela água de uso comum. Então, tem uma redução do valor da conta, sim, né? Olha, tem uma redução, logicamente, real, né, do que você está consumindo, mas você já pagou anteriormente também taxas e tudo mais. Então, pode parecer, à primeira vista, que vai reduzir logo de imediato, mas tem aí, vamos dizer, um período em que você vai pagar um pouco a mais e depois, sim, a redução vai ser real e vai depender do teu consumo, vai depender dos hábitos dentro de casa, da forma como você vem utilizando e também o que é muito importante são essas novas tecnologias que você pode introduzir dentro do seu imóvel, né, para poder diminuir pressão de chuveiro, de torneira. Você pode ter aí um imóvel, vamos dizer, mais inteligente, né, em termos de economia. Vai cair o valor da conta desde que a taxa condominial de fato não tenha mais aquele valor referente à água usada e que o condomínio realmente tenha baixado. Porque se o síndico decidir que a conta da taxa condominial não vai baixar, ele pode usar aquele dinheiro para outras situações dentro do condomínio, para benfeitorias, aí a conta não vai ser reduzida. Não, então isso é importante. As reuniões de condomínio, elas têm que ocorrer, as pessoas têm que acompanhar não só os gastos do condomínio e também estar verificando se esse gasto que tinha anteriormente, ele está sendo retirado do próprio condomínio e não sendo utilizado para outras coisas, né? Aí sim o ganho é real. Exatamente, porque o condomínio, aí o morador ele vai passar a pagar menos pelo condomínio e vai passar a pagar, às vezes, mais pela água, né? Aí consegue equilibrar, mas se mantiver o valor do condomínio, aí financeiramente para o morador não tem vantagem, né? O que você tem verificado aí pelos seus trabalhos nessa área em relação à redução de contas? É muito interessante analisar o gráfico, né? Porque antes, na média, estão todos pagando o mesmo valor, né? Porque está inserido na conta do condomínio. Então, imagina um condomínio com 100 apartamentos, todo mundo está pagando ali, em média, R$100 pela conta. Quando você instala a medição individualizada, a pessoa que mora sozinha ou a pessoa que mora com mais uma pessoa, ela vai passar a pagar menos, ela vai passar a pagar R$50, R$60, e a pessoa, o apartamento que tem 5 pessoas, ele vai passar a pagar 200, 250. E o interessante é que depois de 3 a 5 meses, esse morador que aumentou, ele volta a pagar os R$100. Aí que está a grande sacada, né? Por isso que a medição individualizada, ela gera uma economia. Porque o morador ele vai sentir, a princípio, no bolso, opa, estou gastando bem mais. E ele vai adotar essas tecnologias, vai colocar uma torneira mais inteligente, vai colocar um chuveiro, vai falar, filhão, demora menos no banho. Então ele vai usar essas tecnologias e vai sentir na hora. Então depois de 3 meses volta ao valor. Então o condomínio diminuiu e a conta dele também. E até a utilização de eletrodomésticos, né? Por exemplo, é real isso. Quando você paga o que você consome, você vai planejar melhor a utilização da máquina de lavar, o fato de você estar lavando mais ou menos, terraços, enfim, né? E, portanto, é muito mais fácil
está fazendo um planejamento, que é um planejamento que é da sua economia, quer dizer, vai sair do seu bolso que você economiza, né? Exatamente. Agora, quando é de forma coletiva, sempre fica aquela rusga de um gastar mais do que o outro, porque o outro tem mais família, porque o outro gasta mais, e acaba, então, gerando aí o desperdício mesmo. Ninguém pensa em economizar quando tem aí uma coletividade utilizando o mesmo serviço. Cada assunto dentro de uma assembleia, de uma reunião de condôminos, tem que ter um determinado quórum, uma votação específica, dependendo da pauta, lá, da ordem do dia. Este tema, individualização de água, tem que ser aprovado por que percentual dos moradores dentro de um condomínio? Olha, mais da metade, né, do condomínio tem que estar lá presente para poder estar aprovando. Agora, tem que estar também na agenda de discussão dos condomínios e a busca da solução. Então, é um tema que pode estar ali agendado, vai se buscar uma solução, vai se contratar uma empresa, vai se buscar alternativas para aquele prédio, né? O que não pode é achar que não tem solução, continuar pagando e desperdiçando e os condôminos, na verdade, se acomodarem e acabarem não buscando aí uma economia real. Mais da metade dos condôminos presentes à Assembleia? Presentes na Assembleia. Não metade dos condôminos? Não, presentes na Assembleia. Por isso que eu estava dizendo que é importante estar nas Assembleias, estar participando dessas discussões, para depois até estar acompanhando. Caso seja viável, vamos acompanhar se a solução encontrada realmente foi efetiva, se esse dinheiro que era destinado para pagar de forma coletiva a água, ele foi retirado, né, dos gastos do condomínio e não está sendo reutilizado para outros gastos. Maioria dos presentes nessa reunião, nessa assembleia. Agora vamos fazer aqui uma conta. Vamos supor que você tem um condomínio de 100 pessoas e numa determinada assembleia comparecem 18. Menos de 20%, 18% do total de moradores do condomínio. E aí 9 votam. Tem que ter, 9 votam. Né? Então, aí, você tem que ter a participação de mais da metade dos condôminos na Assembleia. Na Assembleia. Então, digamos que 10 votaram a favor e 8 votaram contra. Só 10 votaram a favor num universo de 100 condôminos, mas aqui a Assembleia estava vazia. Ou seja, 10% daqueles moradores vão aprovar uma situação... Tem que reconvocar, porque eles têm que estar presentes, eles têm que autorizar. Então, se o tema é de interesse, eles não podem estar votando se não tiver quórum para isso. Né? Por isso que é importante a chamada do próprio condomínio. Uma reunião extraordinária. De uma reunião extraordinária. Não, mas deu quórum entre os presentes. Comparecer. Deu quórum entre os presentes. Se você tem 18 moradores, mas não né? entre os presentes. Não é entre os presentes. Não é entre os presentes. Mas é difícil atingir um número pelo desinteresse hoje em participar dessas reuniões. Então, é difícil, né? Os condôminos, eles têm que ter a consciência de que devem estar participando, que muitos dos assuntos dependem deles estarem presentes. Se não estiverem presentes, mesmo que tenha um quórum, como você está colocando aí no exemplo, não é suficiente para uma aprovação desse porte. Muito pequeno. É muito pequeno, então tem que convocar uma nova reunião, tem que se fazer um trabalho dentro do condomínio chamando para a importância do tema, para que realmente tenha ali mais de 50% dos condôminos presentes na reunião votando, porque é para o voto. E esse trabalho, Alexandre, que parte, obviamente, do síndico e dos seus conselheiros, aqueles que acompanham o trabalho, isso também é feito pelas empresas que vão fazer os projetos, vão até os condomínios, promover palestras, explicar o funcionamento. Como é que as empresas estão se preparando para levar essa informação? As empresas que implementam essas tecnologias, normalmente, assim, na maioria dos casos, elas vão nas assembleias explicarem o produto, explicar o funcionamento, porque, como eu falei, não é um procedimento simples. Vai mexer com obra, vai mexer com, por mais que sejam pequenas, né, dependendo da situação do condomínio, mas vai mexer na estrutura física do condomínio. Então, normalmente as empresas vão, apresentam a tecnologia, explicam o modelo, além dos custos, né, mas vai ter um projeto ali, vai explicar como vai ser o funcionamento, como vai, na hora da instalação, qual vai ser a intervenção ali diária, o que o morador vai sofrer de impacto na rotina dele. Então, isso com certeza, isso é de rotina do mercado, as empresas irem até a Assembleia explicarem o
processo, que é um pouco mais complexo, não é como você comprar um produto, como eu falei, uma lixeira, exige um projeto, existe uma obra para o objetivo final. O tempo do programa está acabando. Aproveitando que você está com a palavra, Alexandre, 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema, por favor. Legal. Eu acho que o mais importante disso é as pessoas pensarem não somente no consumo de água, mas pensar na situação que nosso planeta está vivendo, que hoje falta água, falta energia, a gente não tem locais para destinar os nossos resíduos. São Paulo é uma situação que ninguém imaginava que aconteceria isso, faltaria água. Hoje a gente está no negativo, estamos no volume morto ainda e temos que imaginar que não tem limites as cidades nem os países. Então a gente impacta aqui, impacta em outro local e a grande questão é levar o consumo para as pessoas conscientes, entenderem que a realidade, nós estamos numa realidade diferente e todos têm que compreender a situação e ajudar. Doutora Marina Dolce, sua palavra final, até 1 minuto, por favor. Olha, esse tema é um tema coletivo, então nós temos que começar a trabalhar a consciência das pessoas para que elas se transformem, né? Para que mudem seus hábitos de consumo, para que mudem culturalmente aquela situação do conforto de ter a água a qualquer momento, a qualquer hora, abre a torneira, ela vem em grande abundância. Hoje a água é um bem escasso. Nós pagamos por isso, vamos pagar muito mais por isso, então todos têm que cooperar, todos têm que ajudar a reclamar. O que a gente mais sente falta é que lutamos pela comunidade, pelos direitos dos consumidores e nem sempre eles entendem que eles têm que participar e têm que fazer a sua parte. Se todos fizerem a sua parte, nós temos certeza que nós vamos conseguir achar uma solução mesmo para um problema grave e enorme como esse da água. Doutora Marina Dolce, Alexandre Furlan Brás, muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa em discussão. Hoje nós falamos sobre o projeto de lei de autoria do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, que prevê a medição individualizada de água nos condomínios no estado de São Paulo. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Tchau, até o próximo tema. Vale a pena.